Bem, Paulinha, vamos começar o programa de hoje repercutindo a entrevista de capa da revista Veja, que traz quem? O presidente Jair Bolsonaro dizendo, abre aspas, hoje eu sou um liberal, fecha aspas. O que mais que ele disse, hein? Olha, a gente fez um apanhado geral das aspas do presidente Jair Bolsonaro, as respostas que ele deu à revista Veja. Então, em relação ao rumo da campanha para o segundo turno, ele disse o seguinte, olha, vamos mostrar o que fizemos, estamos recuperando os empregos, reduzimos o preço da gasolina e atendemos os mais humildes com Auxílio Brasil. O país vai para o terceiro mês seguido de deflação. O Brasil está sendo um exemplo para o mundo. O Paulo Guedes merece um prêmio Nobel na economia. Aí sobre as prioridades em um possível futuro governo, ele disse o seguinte, olha, vamos potencializar as privatizações. No passado, confesso, eu era estatizante. Votei contra quase todas as reformas propostas pelos governos anteriores, mas a gente evolui, se aperfeiçoa. Hoje sou um liberal. Quanto mais Estado, pior para todo mundo. O livre mercado nos ajudou na pandemia. E aí, sobre episódios e polêmicas aí em relação às mulheres, Bolsonaro respondeu o seguinte, eu errei, como naquela discussão com a Maria do Rosário em 2014. Estávamos discutindo na hora o caso de um estuprador e eu me exaltei. Aconteceu. Falhei também quando afirmei que depois de 4 filhos homens veio uma menina, classificando aquilo como uma fraquejada. Foi uma brincadeira, extrapolei. Na verdade, a fraquejada foi que meu coração amoleceu com o nascimento da caçula. Eu me emociono sempre com a minha filha. Quando levei a facada em 2018, eu pedi a Deus que não deixasse órfã a minha filha Laura, que hoje tem 11 anos. Não posso ser julgado pelo resto da vida por uma frase infeliz. Sou cristão e tenho uma confissão a fazer. Todos os dias dobro meus joelhos, rezo um Pai Nosso e peço a Deus e que o povo não experimente as dores do comunismo. Sobre as acusações de que a sua família do presidente Bolsonaro, tem comportamento suspeito na compra de imóveis com dinheiro vivo, Bolsonaro respondeu, já vasculharam minha vida e nada encontraram. Falam que eu protegi a minha família de certas acusações. Eu não tenho esse poder. Na questão dos imóveis, pegaram imóveis comprados desde 1990, de gente com quem eu não tenho mais contato. Colocaram na lista até um ex-cunhado. Não sei detalhes da vida dele, nem das minhas ex-mulheres. Os raros contatos que tive com elas foi para tratar dos nossos filhos. Por que investigar só um candidato e não todos? Questiona aí o Bolsonaro. Sobre planos de aumentar o número de vagas no STF no futuro governo, ele disse o seguinte, já chegou essa proposta para mim e eu falei que só discuto depois das eleições. Eu acho que o Supremo exerce um ativismo judicial que é ruim para o Brasil todo. O próprio Alexandre de Moraes instaura, ignora o Ministério Público, ouve, investiga e condena. Nós temos aqui uma pessoa dentro do Supremo que tem todos os sintomas de um ditador. Eu fico imaginando o Alexandre de Moraes na minha cadeira. Como é que estaria o Brasil hoje em dia? E ainda na entrevista, o Bolsonaro voltou a acusar o Alexandre de Moraes de vazar informações do sigilo dele, com o seu ajudante de ordens. Disse assim o Bolsonaro, o ministro quebrou o sigilo do meu ajudante de ordens. Ali tem conversa minha, troca de informações de agendas que são confidenciais. O Moraes negou que o vazamento partiu dele, mas tenho certeza que foi ele que vazou. Ele tem que assumir isso. Sobre os gastos, nunca saquei um centavo desse cartão. Procuro me policiar até para dar exemplo. E fechando a entrevista para Veja, o Bolsonaro falou sobre a lisura do processo eleitoral. Aspas do presidente, à frente hoje do TSE está justamente o Alexandre de Moraes e nos espanta a forma como ele e outros ministros dizem com convicção. O sistema é a prova de qualquer fraude. Eles dificultaram e retardaram a participação das Forças Armadas junto ao TSE. Tem o sentimento da opinião pública que houve coisa errada. Tem esse sentimento, sempre fico preocupado, disse Bolsonaro em entrevista à Veja, ele que é a capa da revista Veja dessa semana. Muito bem, Paulinha, vamos começar a conversar com o nosso time por aqui. Já vejo por aqui o Guga, o nosso Fernando Conrado vai substituir hoje o Paulinho Figueiredo, Zoe Martínez também aqui presente. Falando em podcasts aqui, é bom a gente lembrar, domingo agora,
o presidente da República vai começar o giro dele nos podcasts, enfim, inclusive com o nosso colega Paulinho Figueiredo e o Pilhado aqui da Jovem Pan, 10 horas da manhã. Zoe, vou começar por você. A Paulinha trouxe vários aspectos aqui dessa entrevista, mas eu vou confessar uma coisa para vocês que eu quero que vocês possam tentar me esclarecer. Eu estou 100% de acordo com esse discurso do presidente da República de que menos Estado é melhor. Eu só tenho uma dúvida que eu quero que vocês me respondam. Isso eleitoralmente é eficaz? Com certeza, Paulo. A gente viu aí a importância de menos Estado, né? A política que o Paulo Guedes adotou agora, principalmente nos 2 anos de pandemia, como é importante para o avanço do país. A gente conseguiu muito avanço hoje no país, que surpreendeu o resto do mundo, graças, né, ao menos Estado que o Paulo Guedes, apesar de todos os problemas aí, as interferências, conseguiu colocar em prática. Então, em relação aí eu quero fazer um apanhado de todos os assuntos que o presidente tocou. Perfeito. A primeira coisa que eu queria trazer aqui é que me emocionou, né, a forma que ele falou da Laurinha. Ele esclareceu a questão da fraquejada. Vou até repetir aqui que a Paulinha já trouxe. A fraquejada foi que meu coração amoleceu com a chegada da menina. Sempre me emociono com a minha filha. Então, assim, ficou claríssimo aí o que o Bolsonaro quis dizer com a fraquejada, que a esquerda não pensou 2 vezes para usar isso contra ele. Só quem é muito perverso e de coração ruim consegue distorcer aí o que o Bolsonaro quis falar. O Bolsonaro falou também sobre as mulheres aí, que foi o governo que mais favoreceu as mulheres, sobre as privatizações, que muitos acham que é uma coisa eleitoreira agora, porque tem muita gente que é a favor, né, dessas estatais todas serem aí privatizadas, é muito dinheiro jogado fora, é uma ineficiência total, e que agora não é tão difícil como um tempo atrás a gente via isso como um sonho muito distante. Por quê? Por causa do novo Congresso. Agora se faz muito mais fácil, né, aprovar esses projetos que vão ser de extrema importância para o avanço da economia no Brasil. Falou sobre o avanço aí da economia, mesmo com os problemas no caminho aí que eles tiveram da pandemia, dos rombos aí do PT, enfim, falou sobre o ativismo judicial, sobre o agronegócio brasileiro, que não só alimenta o brasileiro, mas também muitos outros países alimentam o mundo, né? Falou sobre socialismo, corrupção no governo do PT, deixou claro que o Lula não foi inocentado, que foi descondenado, sobre o MST, ou seja, ele fez um apanhado de tudo, navegou por todos os assuntos, mostrou um Bolsonaro aberto ao diálogo, um Bolsonaro paz e amor, mas uma coisa muito importante, que mesmo ele se mostrando paz e amor, ele não abre mão de falar sobre assuntos aí delicados, por exemplo, do ativismo judicial. Ele não deixa de fazer as suas críticas, mesmo que incomoda muita gente, ao Supremo Tribunal Federal, em especial aí ao Alexandre de Moraes. É muito importante isso para o eleitor, ver como o Bolsonaro, sim, ele se adequa aí, está tentando melhorar na forma de argumentar, na forma de se expressar, mas nunca deixando de lado os seus ideais, as suas bandeiras. Diferente do Lula, que daqui a pouco a gente vai entrar nessas questões aí da mudança de discurso dele para ganhar voto. Uma coisa muito importante que eu sempre falo é que eu prefiro uma pessoa que fala besteira do que uma que faz besteira. O Bolsonaro pode falar várias besteiras aí, às vezes ser infeliz nos seus comentários, mas nesses 4 anos de governo ele mostrou que fez muito menos besteira do que o Lula na presidência. Então o Lula, ele fica aí se policiando para não falar tantas besteiras, mas na prática faz muito mais besteira do que o Bolsonaro. Então eu sempre falo isso, é melhor uma pessoa que fala besteira do que uma que faz de fato besteira. Ô Guguinha, bom dia para você. Se eu te conheço, você discorda do Bolsonaro, né? Um pouquinho, né? Eu acho que pelo menos um pouquinho, de vez em quando. Quanto mais Estado, melhor então para você? Não, né? Olha, primeiro que eu acho fake esse discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nunca foi liberal. Eu não sei se ele vai virar liberal um dia. Esse governo dele não foi um governo liberal, de forma nenhuma. Inclusive, o que está dando certo nesse governo é exatamente o auxílio emergencial, o estado de calamidade, a injeção de dinheiro pelo Estado, sendo um Estado indutor, conseguindo fazer com que os estados fiquem no azul com esse dinheiro que ele deu para os estados e que o próprio governo tenha dinheiro para furar, para quebrar o teto de gastos e injetar no eleitor às vésperas da eleição, mudando inclusive a Constituição com uma PEC
para poder rasgar as regras eleitorais e ter dinheiro de sobra para ver se consegue vencer a eleição comprando, né, voto, porque isso é considerado compra de voto, por isso que era proibido você dar dinheiro às vésperas da eleição. Mas, enfim, dinheiro está sobrando, o dinheiro está sobrando graças ao Estado, não é graças à privatização ou graças a investimento que está vindo ou de fora ou de empresas daqui. O que de fato está fazendo a diferença é esse dinheiro que o Estado gerou e que, a partir desse papo de calamidade, de estado de calamidade, que ele está injetando nos estados e nele mesmo. Isso sim fez a diferença. E será que o Bolsonaro vai querer abrir mão desse tipo de brecha, de possibilidade de ter dinheiro, se for necessário, mais uma vez, em um próximo ano? Veremos. Ele conseguiu, mesmo com esse discurso de que o Brasil está uma maravilha, navegando em bons mares a economia, de que está tudo dando certo, mesmo assim ele conseguiu imputar um estado de calamidade, ou seja, uma coisa contradiz a outra. Está dando tudo certo e mesmo assim a gente precisa de um estado de calamidade. Na verdade, não estava dando tudo certo. O estado de calamidade e a injeção de dinheiro, sim, fez com que a gente tivesse uma folga, uma sensação de melhora agora no finalzinho do governo. O problema é que é muito pouco tempo. O PIB do Brasil encolheu durante esses anos de Bolsonaro. A gente perdeu 1/5 do PIB, ou 1/4 do PIB. Então é óbvio que isso vai ter uma consequência para o país. Está todo mundo sentindo. Muita gente voltou para a miséria. Muita gente voltou a pedir dinheiro para comprar comida no meio da rua, apesar do Paulo Guedes e do Bolsonaro dizerem que não há ninguém pedindo dinheiro e pedindo pão e pedindo esmola. Mas a gente, o brasileiro, está aí vendo no dia a dia o caos que se tornou o país por uma economia que foi capenga, por uma economia que está capengando já há 4 anos e que agora, na reta final, está tendo uma pequena melhora, não graças a ser um Estado liberal. Então veremos como ele vai se comportar se ele for reeleito, que parece muito improvável segundo as pesquisas eleitorais. E sobre a entrevista, falando brevemente, um apanhado geral, né, eu fico preocupado quando ele se nega a responder sobre aumentar ou não o número de integrantes do STF, porque é óbvio que ele tem essa ideia, ele quer fazer isso. Ele quer controlar o STF, que é o que falta para ele aparelhar todos os grandes órgãos de Estado. Ele já aparelhou uma parte da PF, a Procuradoria-Geral, que é quem pode processá-lo, está aparelhada. Falta aparelhar o STF, ele tem também as polícias com ele. É muito perigoso se ele tiver também em mãos o controle do STF, se ele tiver um Senado capaz de derrubar ministros do STF ao gosto da política, que é o que eles querem fazer. Então é muito preocupante o que pode acontecer no ano que vem. Muito bem, Conradão, quero trazer você para a conversa. Eu fiz essa pergunta para a Zoe no sentido muito eleitoral da coisa, né? Porque o resultado de domingo ele mostra uma diferença muito grande no Nordeste e principalmente no Sudeste. Esse tipo de discurso vira voto? Essa é a minha dúvida. Claro que sim, olha só, no discurso da vitória do Bolsonaro lá em 2018, o discurso da vitória, ele falou, o Estado vai dar um passo para trás para o cidadão dar um passo adiante. O que a gente viu acontecer foi que no outro dia a imprensa, né, os bizarrinhos, a imprensa lulista já falou, Bolsonaro defende que o Estado dê um passo para trás. Meus amigos, olha só, o Estado brasileiro, o Bolsonaro foi o primeiro presidente da República que diminuiu os impostos, a imensa maioria dos impostos que a gente tem no Brasil. Por conta disso, aconteceu um fenômeno que dentro da economia se chama, né, do ponto ideal da curva de Laffer, que é até quando eu posso cobrar e o povo não vai fraudar, o povo não vai sonegar, o povo não vai evadir. Quanto menor a tributação no Brasil, melhor o resultado que nós temos do povo pagando impostos, não sonegando. Essa é a realidade que a gente tem na nação hoje. Por conta disso, pelo fato de ter menos sonegação, teve mais caixa do Estado para ajudar aquelas pessoas que não podem ter auxílio das famílias, para ajudar aquelas pessoas que não são tocadas pela caridade social e nem pela caridade privada. Os desesperados que nós tivemos agora
nesse período do Bolsonaro, nós tivemos uma pandemia, nós estamos tendo uma guerra pelo mundo e o Brasil continua de vento em popa. Nosso PIB está quebrando as expectativas uma atrás da outra. Quando eu vejo o Guga com esse discurso de bizarrinho, dizendo que a gente caiu o PIB, olha o que a gente teve com a Dilma, era menos 3% de PIB, menos 4%, um estado inchado, era o oposto, eu não sei de onde que a imprensa lulista, que a imprensa bizarrinha, vem com essa narrativa ainda falando tudo certinho e tal. É um absurdo que a gente está vendo. Em relação às mulheres, outra narrativa. Bolsonaro botou Damares, Bolsonaro botou Tereza Cristina, Bolsonaro botou uma capitã indígena, botou uma militar indígena agora, botou as mulheres de Santa Catarina, a mulher mais bem votada de todos foi a Caroline Detoni. Então, pare com essa narrativa também. Que é uma piada que a gente vive no Brasil, essa quantidade de narrativa da imprensa lulista, essa quantidade de narrativa dos bizarrinhos. E isso agora vai ter um efeito eleitoral, o que a gente viu já. Imagina só, Paulo, a gente teve aqui, Auxílio Brasil, R$600. Meus amigos, do tempo do PT, o sonho do PT era ter um salário mínimo de $100. Hoje nosso salário mínimo é mais de $100 e o governo ainda dá mais $100 para os desesperados, para os que não têm acesso ao dinheiro. Olha a realidade que a gente está vivendo, né? O Bolsonaro falou muito bem, Paulo Guedes tem que ganhar uma estátua. Se o Paulo Guedes fez o Bolsonaro se tornar aí cada vez mais liberal, o Bolsonaro também fez o Paulo Guedes ter uma visão mais generosa com a população, quase que um keynesianismo, que é o que está tirando o Brasil do atoleiro. O Brasil é o único lugar do mundo que a gente enxerga que a gente tem um crescimento em V, superando os pontos cada vez mais. Isso aí vai ter um resultado nas urnas? Será que dá tempo até 30 dias? Eu acredito que não. Mas uma coisa boa é o Bolsonaro vir a público dizer isso, deixar claro através da sua voz, pedido de desculpa, porque senão fica com essa narrativa dos bizarrinhos dizendo, o Bolsonaro fala coisa feia, o Bolsonaro falou mal das mulheres, o Bolsonaro falou que fraquejou. Quando eu vejo uma coisa dessa, sabe o que eu faço, Paulo? Quando eu vejo alguém, um homem, um adulto, tendo uma conversa assim, eu pego um pedaço de papel e caneta, eu digo assim, escreve no papel aqui o que tu não gosta do Bolsonaro. Bolsonaro fala coisa feia. É grosseiro. Então, o que tu não gosta no Lula? O Lula é ladrão. E aí eu digo assim, agora lê pra mim o que foi que tu escreveu, me diz o que um adulto tem que decidir nessas duas coisas. Então, vou só devolver a palavra, senão me estendo muito. Mas é impressionante o que a gente vive aqui no Brasil. Conradão, gostei dessa estratégia de escrever no papel.